Você já parou para imaginar o que aconteceria se o Superman, o herói mais icônico da DC Comics, fosse de repente inserido no universo da Marvel? Imagine o Homem de Aço lado a lado com o Homem-Aranha, lutando contra ameaças intergalácticas ou até mesmo confrontando personagens como Capitão América, Thor ou o próprio Capitão Marvel. Parece algo tirado de um sonho de fã ou de uma teoria conspiratória na internet, mas nos últimos meses, essa ideia deixou de ser apenas especulação para se tornar uma possibilidade real, pelo menos nos quadrinhos, e potencialmente no cinema. O que está acontecendo com o Superman? A DC Comics está prestes a perder os direitos do personagem em alguns mercados internacionais? E o mais importante, o que isso significa para o futuro do herói mais poderoso da Terra? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse universo, explorar cada detalhe e entender como algo que parecia impossível pode, de fato, estar acontecendo. Nos últimos anos, vimos uma transformação radical no universo das histórias em quadrinhos. A Marvel Studios domina a indústria cinematográfica de super-heróis com seu universo cinematográfico Marvel, enquanto a DC Comics, embora extremamente popular nos quadrinhos, teve altos e baixos no cinema. Filmes como Batman vs Superman e Liga da Justiça sofreram críticas mistas, enquanto a Marvel acumulava sucesso após sucesso. Diante desse cenário, a DC precisava se reinventar, buscar maneiras de reconquistar fãs e também de explorar novas formas de engajamento. E foi exatamente nesse contexto que surgiu o anúncio que pegou todos de surpresa. DC e Marvel, duas das maiores editoras de quadrinhos do mundo, estão lançando um crossover inédito envolvendo o Superman e o Homem-Aranha. Esse é um evento histórico, pois marca a primeira vez em décadas que esses dois universos se encontram de maneira oficial. Em 2026, os fãs poderão conferir duas edições especiais, Superman, Spider-Man, Tabro 1, pela DC, e Spider-Man, Superman, Agro 1, pela Marvel. Não é apenas um simples encontro. Essas edições comemoram o 50º aniversário do icônico encontro entre Superman e Homem-Aranha, originalmente publicado em 1976. Para os colecionadores e amantes de quadrinhos clássicos, também serão lançadas edições facsímile de histórias lendárias, como Superman vs. The Amazing Spider-Man e Superman and Spider-Man Treasury Edition. Mas por que isso é tão importante? Qual o impacto dessa colaboração no mundo dos quadrinhos e, mais importante, no cinema? Essa parceria entre DC e Marvel não é apenas uma reunião de heróis. Ela representa uma mudança significativa na forma como as editoras enxergam o mercado e a própria rivalidade que sempre existiu entre elas. Durante décadas, DC e Marvel competiram ferozmente, cada uma tentando superar a outra em vendas, popularidade e relevância cultural. Agora, com essa colaboração, vemos uma abertura que era impensável há anos. As duas empresas estão colocando os fãs em primeiro lugar, mostrando que, apesar da rivalidade histórica, é possível unir forças para criar algo realmente épico. É também uma resposta às críticas sobre a falta de inovação e colaboração entre as editoras. Os fãs pediam algo grande, algo que realmente chocasse. E a resposta foi esse crossover que promete entrar para a história. Mas nem tudo são flores para a DC. Por trás desse anúncio emocionante, existe uma batalha legal que pode mudar o futuro do Superman de maneira drástica. O espólio de Joe Shuster, co-criador do personagem ao lado de Jerry Siegel, entrou com um processo alegando que a DC não possui os direitos autorais do Superman em diversos mercados internacionais. Isso significa que a editora, que sempre foi associada ao Homem de Aço, pode perder o direito de distribuir e explorar o personagem em países como Reino Unido, Canadá, Austrália e Irlanda. Se a ação judicial for bem-sucedida, o impacto será gigantesco, afetando diretamente o lançamento de filmes, quadrinhos e produtos licenciados nessas regiões. O histórico dessa batalha é complexo e remonta à criação do Superman em 1938. Siegel e Shuster venderam os direitos do personagem à DC Comics por uma quantia considerada ínfima nos padrões de hoje. Ao longo das décadas, disputas legais e reajustes nos direitos autorais mantiveram o controle do personagem centralizado na DC. No entanto, a lei de direitos autorais em diversos países tem nuances que podem ser exploradas pelo espólio de Shuster. Isso significa que, embora a DC continue sendo a detentora oficial do Superman nos Estados Unidos, sua situação internacional é mais delicada do que muitos imaginam. Em outras palavras, o Superman, tal como conhecemos, pode não pertencer totalmente à DC em todos os lugares do mundo.
O impacto dessa disputa legal se estende diretamente ao cinema. James Gunn, que atualmente supervisiona o universo cinematográfico da DC, planeja lançar o filme Superman Man of Tomorrow em julho de 2027. No entanto, se a ação judicial for bem-sucedida, o lançamento desse filme pode ser bloqueado em diversos mercados internacionais, impactando diretamente a receita e a estratégia da DC. Imagine só, um dos maiores ícones da editora, com potencial de arrecadar centenas de milhões de dólares, impedido de ser exibido em países-chave devido a uma disputa de direitos autorais. É um cenário que nenhum fã, nem mesmo os mais fervorosos, poderia imaginar há poucos anos. Com esse contexto, surge uma pergunta inevitável. Será que o Superman poderia, um dia, integrar o universo cinematográfico Marvel? Embora atualmente isso ainda seja pura especulação, a colaboração nos quadrinhos abre portas para possibilidades que antes eram inimagináveis. Os fãs têm especulado sobre crossovers cinematográficos, que poderiam trazer o Homem de Aço lado a lado com os heróis da Marvel. É importante destacar, porém, que qualquer movimento nesse sentido dependeria de negociações complexas e, principalmente, da resolução das questões legais envolvendo os direitos do personagem. Ainda assim, a mera possibilidade já é suficiente para gerar discussões acaloradas e teorias fascinantes entre os fãs de quadrinhos e cinema. Mas vamos dar um passo atrás e entender por que o Superman sempre foi tão importante para DC. Desde sua criação, em 1938, o personagem se tornou o símbolo do heroísmo absoluto. Sua força sobre-humana, capacidade de voar, visão de calor, sopro congelante e invulnerabilidade são apenas algumas das habilidades que o tornaram um ícone mundial. Além disso, a história de Clark Kent como jornalista e sua luta para manter uma vida normal, enquanto salva o mundo, criou uma conexão emocional profunda com os leitores. Ele não é apenas um super-herói, é um símbolo de esperança, justiça e perseverança. E é exatamente por ser esse símbolo que qualquer ameaça aos seus direitos autorais gera tanto impacto, não apenas financeiro, mas cultural. A colaboração com a Marvel, portanto, representa um divisor de águas. Imagine o Superman enfrentando o Dr. Octopus em Nova York ou salvando Nova York ao lado do Homem-Aranha. Imagine também os desafios criativos de unir universos que, apesar de terem temas semelhantes, possuem estilos narrativos distintos. A Marvel é conhecida por seu humor, personagens complexos e tramas interligadas em grande escala, enquanto a DC é famosa por suas narrativas mais sombrias e heróis que simbolizam arquétipos clássicos. Conciliar essas diferenças em um único produto exige cuidado, criatividade e, principalmente, respeito às características que tornaram cada universo especial. Além disso, há o fator dos fãs. Crossovers desse porte não acontecem sem considerar o impacto que terão sobre quem consome os quadrinhos e filmes. A expectativa é imensa, e qualquer deslize pode gerar críticas severas. No entanto, a colaboração também abre a oportunidade para que novos públicos descubram personagens que talvez não conhecessem. Um fã da Marvel, que nunca se aprofundou nas histórias da DC, terá a chance de conhecer mais sobre Superman, Lois Lane, Lex Luthor e outros personagens icônicos. Da mesma forma, fãs da DC podem explorar o universo Marvel de uma forma mais profunda, criando uma experiência única e enriquecedora. Enquanto tudo isso acontece, é impossível ignorar a importância histórica do Superman nos quadrinhos. Ele não apenas revolucionou a indústria quando surgiu, mas também inspirou gerações de escritores, artistas e cineastas. A criação do Superman marcou o início da Era de Ouro dos quadrinhos e estabeleceu padrões que ainda hoje influenciam a narrativa de super-heróis. Sua moral inabalável, a luta constante pelo bem e a capacidade de enfrentar adversidades extremas o tornaram um modelo a ser seguido. E é exatamente por isso que qualquer mudança em sua trajetória, seja legal, editorial ou cinematográfica, gera tanto debate. Voltando à batalha legal, é interessante observar que a questão dos direitos autorais de personagens icônicos não é exclusiva do Superman. Muitos heróis da Marvel e da DC enfrentaram disputas legais ao longo dos anos, e essas batalhas têm impacto direto na forma como os personagens são explorados em mídias diferentes. No caso do Superman, a disputa é particularmente sensível devido ao seu status de ícone global. Perder os direitos de distribuição em mercados estratégicos poderia não apenas prejudicar financeiramente a DC, mas também alterar a percepção cultural do personagem, que sempre foi visto como o herói que representa a América. Mesmo em nível internacional,
Olhando para o futuro, a questão não é apenas sobre quem possui os direitos, mas sobre como a indústria de quadrinhos e cinema evoluirá diante dessas mudanças. O sucesso de crossovers entre DC e Marvel nos quadrinhos pode abrir portas para novas colaborações, novos filmes e até mesmo séries de TV que explorem universos compartilhados. No entanto, tudo isso depende de negociações complexas, acordos legais e da capacidade das editoras de manter a integridade narrativa de seus personagens. Não se trata apenas de marketing ou lucro. Trata-se de preservar a essência de ícones que moldaram a cultura pop mundial. Enquanto isso, os fãs seguem especulando. Fóruns online, grupos de discussão e redes sociais estão repletos de teorias sobre como seria um filme em que o Superman se junta ao universo cinematográfico Marvel. Alguns imaginam batalhas épicas contra vilões de ambos os universos. Outros sonham com alianças improváveis e até mesmo com histórias que exploram conflitos internos do herói diante de mundos diferentes. É fascinante perceber como um único anúncio nos quadrinhos pode gerar tantas discussões e teorias sobre o futuro do cinema e da cultura pop. Além do impacto narrativo e legal, há também o impacto financeiro. Filmes de super-heróis são gigantescos investimentos, com orçamentos que frequentemente ultrapassam 200 milhões de dólares. Qualquer incerteza legal em relação a direitos autorais pode afetar o lançamento, distribuição e, consequentemente, o retorno financeiro esperado. Portanto, a disputa pelo Superman não é apenas uma questão de quem detém os direitos, é também uma questão estratégica que pode influenciar decisões editoriais, cinematográficas e de marketing em todo o mundo. E, claro, não podemos esquecer o aspecto emocional. Para muitos fãs, o Superman é mais do que um personagem. Ele é uma parte de suas memórias de infância, de suas inspirações e de sua visão de heroísmo. Ver o personagem sendo transferido para outro universo ou ter seus direitos contestados desperta sentimentos profundos que vão além do simples interesse por quadrinhos ou filmes. É uma mistura de nostalgia, expectativa e preocupação, tudo ao mesmo tempo. Com isso em mente, a pergunta que fica é inevitável. O Superman continuará sendo exclusivamente da DC? Ou veremos um futuro em que ele compartilha aventuras com os heróis da Marvel? A resposta ainda não está clara e depende de uma combinação de fatores legais, comerciais e criativos. Mas o que é certo é que o simples fato de essa possibilidade estar sendo discutida já é um marco histórico. É uma oportunidade única de repensar a forma como vemos heróis, universos e histórias. E enquanto aguardamos os desdobramentos legais e os próximos lançamentos, podemos aproveitar para celebrar o que já temos. A promessa de um crossover épico nos quadrinhos, a chance de ver o Superman interagindo com personagens que antes eram inimagináveis e a oportunidade de explorar novas narrativas que desafiam o tradicional. É um momento emocionante para fãs de todas as idades e um lembrete de que, mesmo após mais de 80 anos de existência, o Superman continua sendo relevante, inspirador e capaz de surpreender. Por fim, é importante refletir sobre o significado cultural do Superman. Ele não é apenas um super-herói. É um símbolo de esperança, coragem e moralidade. Sua história nos ensina sobre responsabilidade, sacrifício e a luta pelo bem maior. E independentemente de quem possua os direitos ou de quais universos ele venha a cruzar, esses valores permanecem intocados. É essa essência que faz do Superman um ícone atemporal, capaz de atravessar gerações, fronteiras e até mesmo editoras rivais. Em resumo, o que estamos presenciando atualmente é algo histórico. O Superman enfrentando a possibilidade de transitar entre universos, a DC enfrentando desafios legais e o mundo dos quadrinhos e do cinema prestes a mudar de maneiras que poucos poderiam prever. Para os fãs é um momento de expectativa, entusiasmo e, sem dúvida, muita discussão. E para a indústria, é um teste de criatividade, negociação e capacidade de inovação. Um único personagem, criado em 1938, continua a moldar o presente e o futuro da cultura pop global. E assim, enquanto refletimos sobre o futuro do Superman, percebemos que mais do que nunca, o herói continua sendo relevante. Seu poder vai além da força física. Ele simboliza esperança, justiça e a possibilidade de fazer a diferença, independentemente das circunstâncias. E talvez, no fim das contas, isso seja o que realmente importa. Não importa em qual universo ele esteja, ou quais obstáculos legais possam surgir, o Superman continuará sendo o Superman, o herói que nos inspira a sermos melhores todos os dias.